Criativa. Criativa Online São Miguel das Matas, Nando Lopes para falar um pouquinho sobre o trabalho realizado pela sua trupe, que tem o lançamento agora do mais novo trabalho realizado recentemente, O Segredo, filmado aqui em São Miguel das Matas. Ele fala um pouco o sequestro, né? O segredo não, o sequestro. E ele fala com propriedade com relação a essa nova demanda na vida dele, ele que já comanda esse grupo de teatro aqui em São Miguel das Matas desde 2011, portanto, já há alguns anos de carreira aqui em São Miguel das Matas. Obrigado mais uma vez por atender a Criativa Online. Um abraço. Valeu, Magno. Obrigado também. É isso aí, estamos inovando os nossos trabalhos. Paramos um pouco com a linha do teatro, estamos agora trabalhando com cinema. Os meninos até se empolgaram mais porque a facilidade no trabalho do cinema tem o tempo do roteiro, tem o tempo da gravação, a gente pode dar intervalo, se houve um erro, voltar, então se torna até mais prático o trabalho. Recentemente tem o Sequestro, que deve estar sendo lançado na próxima semana, só estamos vendo o local para passar para a comunidade, mas é um filme cheio de suspense e que acabou sendo uma das melhores produções nossas, porque até então a gente só trabalhava com produção de época e esse foi bem atual e está muito na linha da juventude e eles se empolgaram mais para gravar e ficou um trabalho, um resultado bastante produtivo. Apesar de ser amador, mas é um amador de qualidade. A concepção ela pode ser amadora, a concepção não, a prática ela pode ser amadora porque vocês não sobrevivem disso, não recebem, mas a concepção ela é profissional e é o que é mais importante, vocês têm tido essa concepção. O trailer já tem inclusive tido aceitação muito grande no Facebook, nós já assistimos e acompanhamos, né? Já a galera tá empolgada, esperando o dia do lançamento para assistir. É o que deixa fascinante, é isso, que não temos uma formação acadêmica, nem os meninos têm, e acabam sendo atores de grande qualidade, e a galera tá assistindo o trailer e tá cobrando, curioso em saber de que forma que o trabalho foi feito e de que forma esses meninos se saíram, que por sinal se saíram muito bem. A que se deve, Nando, esse envolvimento tão grande? É claro que a gente sabe que é preciso acontecer um trabalho de acompanhamento teu, mas como é que você identifica esses jovens, como é que tem sido o contato para com esses jovens? Claro que muitos deles vieram de um grupo de jovens que hoje já não existe mais em São Miguel das Matas da Igreja Católica, muitos deles se apresentavam ali, mas como é que tem sido o trabalho seu para primeiro garimpar e depois manter esses jovens unidos da forma como você tem conseguido? Muitos já foram meus alunos, então o próprio trabalho em sala de aula você acaba identificando quem tem o talento, quem leva o jeito e a gente resgata. Outros, os pais já descobrem o talento em casa e procuram a gente. Meu filho gostaria de ser um ator, leva para a tua companhia. A gente traz esse aluno e vai lapidando ele. E fora outros que acompanham no Facebook, o nosso outro filme nós gravamos, Tempos de Vingança. Tiveram 2 alunos que assistiram e que gostaram do trabalho e já avisaram que no próximo poderiam chamar eles. E a gente resgata. E estão no sequestro ou não? Estão no sequestro. A gente vai garimpando e trabalhando com esses meninos. É lapidar, né? É lapidar esse aluno que não teve nenhum contato e um pouco da nossa experiência ajuda a fazer com que ele se torne esse ator de qualidade que nós temos. Nós estamos já agendamos inclusive uma entrevista com o advogado Reinaldo Lemos, que é o NAU aqui em São Miguel das Matas, falar sobre maioridade penal. Esse deve ser um dos trabalhos também que você considera importante para que possa ocupar a mente do jovem, do adolescente, do jovem, para que possa deixar de caminhar por esses caminhos nebulosos que a sociedade tem oferecido, né? Com certeza, a gente já havia discutido isso, a importância. Eu acredito que essas cidades aqui do Vale, falo no geral, não só São Miguel, mas que deveriam ter um olhar a esses trabalhos que surgem com juventude de uma forma independente na sociedade. Eu acredito que a arte ela é uma forma de resgatar jovens. Vemos aí as propagandas do Criança Esperança e muitos dos projetos que está ligado a essa rede de apoio são projetos ligados à arte e resgate essa juventude da sociedade. Quando as nossas cidades elas passarem a terem esse olhar de que esses grupos que surgem de uma forma aleatória têm grande potencial em atrair o jovem para este mundo bom que a arte traz, eu acredito que os incentivos serão bem maiores. Você diz o olhar da cidade, e aí você se refere tanto ao poder público quanto também à sociedade no geral, isso aí. Ou só de um segmento da sociedade? É porque não vale a pena só o poder público estar investindo nisso, sendo que a sociedade ela não apoia o projeto. Quando há o casar da sociedade com o poder público, tudo flui. É uma via de mão dupla, né? Com certeza.
Nós já temos um apoio da sociedade para desenvolver o trabalho, porque assim, desde que empresta uma câmera ou cede a sua casa para ser um set de gravação, ou está na rua e a gente para e pede um carro e está ajudando ali, de qualquer forma a sociedade já nos abraça no projeto. Eu acho que está na hora do poder público ele ter esse olhar a esses grupos que vêm surgindo e pensar de que forma eu posso transformar esse projeto pequeno num projeto maior e tornar como redes realmente de resgate. Me fale um pouquinho com relação ao roteiro desse sequestro, desse novo trabalho cinematográfico de vocês. Olha, o sequestro... Não adianta tudo porque o lançamento ainda vai acontecer, mas fale só um pouco. Um pouquinho. O sequestro é o seguinte, é uma menina, ela planeja algo para se encontrar com um rapaz, só que ela é surpreendida por um sequestrador que já havia planejado algo antes dela imaginar o que ela estava querendo fazer. Então ela acaba sendo sequestrada, as outras 3 amigas dela também são sequestradas e a trama toda vai vir de que forma é que essas meninas vão ser libertadas e quem está por trás desse sequestro e qual o objetivo do sequestrador. Desse plano sinistro. As gravações aconteceram aqui em São Miguel das Matas. Aconteceram em São Miguel, nós gravamos na última semana de junho, do dia 28 de junho até o dia 2 de julho, nós gravamos em várias casas, em vários locais e foram tudo propício para que desenvolvesse o trabalho bacana. Mesmo tiveram alguns percalços durante a gravação, ou graças a Deus tudo conforme planejado? Tudo tranquilo, porque eu te disse, é de uma forma realmente amadora. Eu digo percalço, por exemplo, ter chovido num dia ou já está nublado. A gente aproveita isso tudo. Se houve a chuva, pra gente já é um efeito de chuva e já grava na chuva. Se o sol tá abrindo, vai pra rua porque aproveita. Então a gente... como a gente não tem um set de gravação como uma grande emissora que já tem planejado o tempo, a gente se planeja com o tempo que a gente tem. É até engraçado tudo isso. E a gente se diverte na gravação porque assim... E é mais bacana isso, né? É que o trabalho é feito com muito prazer, né? Se torna bastante prazeroso. Nós só temos uma câmera e às vezes os meninos estão lá e adiantam a cena, a gente tem que parar. Ei, volta aqui, a gente só tem uma câmera. Não estamos na Globo não, aí volta. Ou falou baixo, a gente está sem microfone. E vai se virando da forma com que a gente tem e acaba sendo um resultado bacana. O lançamento já tem uma data prevista? Nós não temos uma data prevista porque... E como deve ser esse lançamento? Onde deve ser esse lançamento? Nós não temos um espaço ainda, porque o que nós utilizávamos era a congregação, mas isso ligado à rede de igreja. Nós não temos mais vínculo a isso, então nós não temos ainda um local, a gente só está pesquisando, vendo alguns auditórios na cidade que é possível. Pensamos no sindicato, mas também nós... São 2 na verdade, né? O auditório do CVB ou do sindicato, mas também nós não procuramos nenhum dos 2, porque nós temos reunião com os meninos hoje para tentar fechar onde vai ser. E eles também participam dessa decisão, né? Tudo. A gente não toma nenhuma decisão só não. Senta em grupo, discute em grupo e vê as soluções possíveis para exibição em grupo. Me fale um pouco também com relação aos outros trabalhos que aconteceram anteriormente, a esses trabalhos cinematográficos. É claro que o trabalho de teatro já começou há muito mais tempo, como você bem salientou, desde 2011, mais efetivo. Você já desenvolveu esse trabalho na sala de aula, mas enquanto professor, já que você também é professor da rede municipal aqui de São Miguel das Matas e trabalha também em outros municípios aqui na região, em Amargosa inclusive. E me fale com relação aos 2 trabalhos cinematográficos que antecederam a esse. Nós gravamos, começou como um projeto de diversão mesmo, viu, Marcos? Nós não tiveram a ideia, olha, a gente está nas férias e não tem nada para fazer, ou vamos gravar um filme. Aí nós fizemos o primeiro filme e gravamos nas férias esse filme, que foi Em Volta de um Segredo, que conta a história realmente de um segredo revelado de um livro, de um assassinato, e aí passa também uma trama de suspense e de comédia. E nós gravamos no mês de janeiro, nós gravamos no janeiro de 2015. Aqui em São Miguel? Aqui em São Miguel também. Tiveram gravações na zona rural ou só na zona urbana? Só na sede, só na zona urbana. Depois, quando chegou no mês de janeiro, agora de 2016, os meninos disseram, vamos gravar outro filme. Aí qual o roteiro? E acaba a gente discutindo com ele quais as ideias serem lançadas no filme. Aí esse último do mês de janeiro de 2016 nós gravamos um filme que se passa na década de 20, que é Tempos de Vingança, que conta a história de um envolvimento entre um rico fazendeiro com uma menina que trabalhava em um cabaré, e a história se dá na vingança da esposa desse senhor, fazer com que ela possa destruir a vida desse menino e tentar revelar que era um filho realmente bastardo e deixá-lo fora de sua herança. Que foi já gravado
Já na zona rural, nós pesquisamos as fazendas mais antigas da cidade e nós conseguimos a liberação da fazenda de Luizinho e da fazenda da senhora Carmelita, que agora está com Eliel e Edinho. Que são próximas, estão localizadas na área fina. Nós fizemos as gravações nesses casarões antigos. E esse último já foi mais atual e nós já fizemos todos aqui na sede. Você também desenvolveu com essa trupe alguns trabalhos para o teatro, que antecederam naturalmente ao trabalho cinematográfico, que é a nova vertente de vocês agora. Nós fizemos uns espetáculos de teatro, nós tínhamos a Ciaelos Teatral, que nós resolvemos dar uma pausa na companhia em 2014, mais ou menos, porque a falta de investimento fez com que o trabalho de teatro ele parasse, porque é um custo muito mais alto. E tem que haver rotatividade, né? Com certeza. E aí nós tivemos que dar um tempo. Eu acredito que tudo na vida ela necessita morrer de qualquer forma, não de uma forma ruim, mas... como forma de reflexão. Com certeza. E aí você consegue renascer o projeto com uma outra cara, uma outra estampa, um outro jeito. E foi isso que acabou acontecendo. E nós estamos ressurgindo com os trabalhos cinematográficos agora. Que já é uma vertente um pouco teatro, mas é mais fácil de lidar, de trabalhar. E facilita até mais a vida da gente, porque o custo, com custo pouco a gente consegue fazer um trabalho cinematográfico, mas com um custo alto a gente não consegue fazer, um custo baixo a gente não consegue fazer um trabalho de teatro, por exemplo. Nós já tivemos peça aqui como Alice, de ter um custo de quase R$2.000 de investimento para montar o espetáculo, muito caro. E com um filme, esse último a gente trabalha na vaquinha, cada um dá o tanto que pode. Nós fizemos a gravação toda, tivemos um custo mais ou menos de uns R$200. O que você fala de caro é a montagem do cenário, né? Cenário, que é mais caro. Cenário, figurino, então teatro... Cenário e figurinos. Requer muito no teatro isso. Fora que você precisa de uma divulgação maior, você trabalha com som, você trabalha com muito equipamento. E o cinema não. É mais fácil, a gente distribui o elenco e o próprio figurino é o ator que vai pesquisar, ele procura, ele monta, então facilita mais o trabalho. E quando você fala de rotatividade, nós falamos de rotatividade, os municípios da região também precisariam naturalmente abrir mais as portas para essa companhia, né? Assim, nós temos, até hoje a gente recebe muita ligação de procura por teatro, que a gente sabe que é uma carência no Vale. Então, a Ciaelos apresentou em várias regiões. Nós já passamos por Elísio Medrado, nós já passamos por Amargosa, nós já visitamos Santo Antônio de Jesus. Santa Terezinha também. Também, nós já tivemos uma passagem boa. Mas manter teatro, hoje em dia, a gente precisa de um apoio muito maior de uma diretoria de cultura, do governo mesmo, da administração. A gente precisa, para manter um grupo de teatro, ele é muito mais caro. A gente precisa de um apoio muito maior para tê-lo. Além da diferença com relação a esse custo, que você já deixou claro que o custo para manter o cinema, as artes cinematográficas é infinitamente menor, qual outra diferença que você sentiu no trabalho com relação ao desenvolvimento do trabalho dos alunos? Eles, posso dizer alunos porque nós todos somos alunos da vida, né? E eles também são teus alunos ainda, tenho certeza disso, que eles te tratam como professor. Eles sentiram muita diferença com relação a essa prática deles? Perceberam isso, a facilidade que foi mais fácil. Foi mais fácil, muito mais fácil o cinema. Porque o teatro ele acontece ali naquele ato, é aquele momento, a encenação é preparada ali e agora, ele não pode ter erro. Se tiver, ele vai no improviso dele, que é normal, mas você quer que tudo aconteça como você ensaiou. E no cinema não. O cinema é mais fácil, tem um erro, dá para você retornar a cena, dá para você ter um corte, então ele é mais tranquilo de você lidar. E o teatro não, é o ato, é ali, é agora. E não tem também a plateia, né? O espectador que está ali também. Que já deixa um pouco tenso, então... Natural. Você com o cinema, depois a plateia vai ver, mas você vai estar ali sem aquela roupagem do personagem, você respira mais aliviado. Agora, eu particularmente, eu gosto mais da emoção que o teatro traz, porque é uma pena a gente não ter como manter, porque vivenciar aquilo ali atrás das cortinas naquele ato é muito mais, é um desesperar bom, porque você está na correria, abre a cortina, fecha, você monta cenário, você corre. Quando quem está ali assistindo se depara com tudo mudado rapidamente, você vive um calor de emoção muito maior.
Não que o cinema não traga isso de forma alguma, mas eu acho que o ato do teatro... E a resposta para vocês, naturalmente, também, que estão ali por trás das cortinas, também é muito maior. É, né? muito, muito grande. É um desafio bom. E o cinema é mais tranquilo de trabalhar, o que também não deixa de não ter emoção de forma alguma. Às vezes nas gravações acabam tendo mais comédia do que tensão e a coisa segue dessa forma. E essa linha voltada para a literatura, você também traz um pouco da literatura para esses seus trabalhos, né? Um pouco dessa fundamentação. Traz sim, porque assim, você quando passa, você por aluno, você não deixa de ser leitor, né? Por mais que você não leia muito, mas no meu caso eu sempre fui leitor, muito leitor de bastante livro da biblioteca, então você acaba tendo as suas memórias do que você já leu e não deixa de não ter uma linha para escrever, né? Ou pesquisa, ou ver o que é que está em alta, se é sequestro, bora pesquisar algum livro sobre isso. Sempre com muito conteúdo, né? A gente busca muito por conteúdo, até para poder tirar aquela ideia de que ser um ato qualquer amador... Qualquer coisa não serve, né? É. Mesmo que esteja em algum momento sendo impregnado desse país, qualquer coisa em todos os segmentos, Justamente. seja na música, no teatro, na dança, enfim, mas é preciso ter essa concepção de que qualquer coisa não serve, né? Justamente. A gente, na última gravação falando quando é que a gente vai estar dentro de um set verdadeiro de gravação. Essa última gravação estava chovendo muito, a gente teve que gravar numa ribanceira, tinha uma cena de descobrir um corpo e tal, e teve uma fuga também do sequestro. E a gente acabou a galera caindo e sujou de... foi uma confusão terrível, mas uma confusão boa. Imagino você no meio da gravação. Aí a gente dizendo quando é que ele vai estar no set, correndo sem perigo ou vivendo sem perigo. Mas são esses perigos que acabam... O telespectador não vai ver o perigo que nós vivemos, vai ver a produção pronta, mas nas nossas memórias estão essas aventuras que foi o válido para que a produção chegasse ao resultado que ficou. E fortalece ainda mais o trabalho. Nando Lopes falando conosco aqui na Criativa Online sobre mais um trabalho realizado pela trupe que ele comanda aqui em São Miguel das Matas, agora numa nova vertente, trabalhando o cinema, mais um trabalho cinematográfico. Nosso abraço, nosso muito obrigado, e dizer sempre que a Criativa Online vai estar sempre à inteira disposição, afinal de contas, não nos cansamos em repetir aquilo que é de interesse público, aquilo que é para engrandecer São Miguel das Matas e a região, nós também estamos aqui para poder apoiar. Um abraço, obrigado. Valeu, nós que agradecemos esse apoio constante, e quando a gente preza da tua câmera, a gente pede de novo.